um dos pré-candidatos à presidência da República. É o Renan Santos, ele que é candidato do partido Missão, pré-candidato, né? Temos que falar assim, senão a lei eleitoral vem em cima de nós. Pré-candidato do partido Missão, que é uma das grandes novidades dessa eleição. Esse partido foi criado no ano passado, é um partido formado por dirigentes do MBL, o Movimento Brasil Livre, que tem o Renan, inclusive, como um dos seus fundadores. O MBL, vocês devem lembrar, surgiu faz mais ou menos 10 anos naquele movimento da nova direita surgida no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos conversar bastante sobre eleição, programa de governo, polêmicas, candidatura, cenário. Renan, boa noite. Primeiro, obrigado pela presença. Primeiro, boa noite. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Carla, também, pela oportunidade de falar com vocês. Uma honra estar aqui com a turma do UOL, turma da Folha, fazem um grande trabalho e, enfim, esperamos discutir muita coisa. Polêmicas incluso, claro. Renan, as primeiras pesquisas que surgiram estão te dando na casa de 2% mais ou menos das intenções de voto, algumas um pouquinho mais, umas um pouquinho menos, mas um pouco nesse patamar que você se encontra. Eu quero te perguntar primeiro, como é que você pretende crescer e se tornar uma alternativa viável de candidato, sendo que é um partido ainda jovem, que ainda em formação, talvez, sem uma estrutura de palanques estaduais robusta, sem direito de participar de debates, por exemplo, na campanha, sem tempo de TV. Fica a dúvida, é uma candidatura para valer ou é uma candidatura para marcar posição e apenas mostrar que existe um novo partido? Olha, assim, se fosse para apenas marcar posição, contribuir com o debate, eu não estaria me desgastando tanto quanto eu estou fazendo. Eu estou rodando o Brasil de carro, com o dinheiro oriundo de doações das pessoas que estão colocando uma esperança muito grande na pré-candidatura. Essas candidaturas para marcar posição, como fazer, vamos dizer, política nacional num país continental como o Brasil é naturalmente caro, elas só vão ser possíveis em partidos grandes. Então, num partido como a Missão, fazer de fato uma pré-candidatura, rodar um estado inteiro como nós fizemos no Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, é só realmente sonhando em vencer as eleições. E o plano é bem claro, eu tenho um inimigo apontado, que é desconhecimento. Quanto mais as pessoas me conhecem, é fácil convertê-las para as nossas propostas. Então eu tenho que derrotar esse desconhecimento, né? Mesmo no MBL, quando, enfim, eu fui um dos fundadores do partido e do movimento, eu não era um dos 10 mais conhecidos. Eu sou uma liderança natural, eu fundei o partido, mas eu nunca foquei na minha própria marca pessoal, falar de maneira mais como um produto, vamos colocar assim. Então, quando eu comecei a rodar o Brasil, eu precisava encarar esse problema. E o que a gente viu? Alguns institutos, como o Atlas, me colocam entre jovens de 16 a 24 anos em segundo lugar. Quando a gente faz um recorte, homens entre 16 a 24 anos, eu estou em primeiro lugar. Ou seja, onde a minha mensagem chega fácil, ela consegue, vamos dizer, encantar corações e mentes. Há uma questão de linguagem, uma questão de geração, natural, faz parte do processo, mas a mensagem é muito forte. E aí houve uma preocupação, houve uma matéria sobre isso, do Lula com relação à perda de eleitores mais jovens para mim no Nordeste e dos Bolsonaro nesse mesmo sentido. Então, aqui aponta um sucesso da fórmula e é aí que eu pretendo crescer. Se eu chego nos 2 dígitos, e eu estou trabalhando para isso, tem até algumas pesquisas que já me colocam próximo dos 5%, saiu uma Nexus hoje com 4% e arredondando a última Atlas eu estava com 5%, que se eu seguir esse caminho, continuar me tornando mais conhecido no Brasil, eu busco os 10%. Se eu buscar os 10%, aí o jogo abre. Carla? Renan, boa noite. Obrigada pela presença. O senhor colocou aí um inimigo em comum, esse desconhecimento, mas o senhor se declara de direita e faz críticas ao Bolsonaro, né? O senhor acha que dá para vencer atacando, digamos assim, o Bolsonaro mesmo? E porque uma avaliação que se faz é que esse racha, digamos assim, na direita acaba favorecendo o ex-presidente Lula. Entre Lula e Bolsonaro, dá para ter esses 2 inimigos? No caso do Flávio Bolsonaro, você não vai precisar desses votos dos bolsonaristas? Eu tô buscando um eleitor jovem, um eleitor... Primeiro, né? A gente tem que fazer, como se diz assim... Tudo tem que ser por etapas na vida. Primeiro tem que buscar as pessoas que estão mais intelectualmente abertas a propostas diferentes. Novamente, eu não preciso convencer agora 50% do eleitorado. Eu tenho que buscar as pessoas que querem propostas novas. Isso se encontra entre pessoas mais jovens, pessoas que veem problemas políticos que atingem elas na vida, nas cidades, nos estados delas e que não veem respostas nem no Lula nem no Flávio. Se eu chegar numa pessoa no Maranhão que está sem esgoto na cidade dela ou um produtor rural que precisa levar a sua produção de uma cidade a outra, eles querem saber da estrada ou de um prefeito decente. E não se vai haver anistia para a família Bolsonaro ou se vai vir um novo pé de meia. Então,
entregar respostas para essas pessoas me dá acesso a um eleitorado que eventualmente é um eleitorado do Lula, é um eleitorado do Flávio. Em Santa Catarina, eu tomei eleitores do Flávio Bolsonaro, de maneira clara. E no Maranhão, eu fiz a mesma coisa com o Lula. Eu não estou preso nesses dogmas. Eu acho que é bem possível a gente buscar eleitor nessas duas searas. E também é um eleitor independente. É um eleitor que está procurando uma proposta nova, uma agenda nova. E eu estou ressoando bem com eles. Só para, assim, finalizar de uma maneira interessante, saiu uma pesquisa Nexus, eu estava vendo ela hoje, e fala assim, se o Renan não for para o segundo turno, em quem o eleitor dele vota? 45% declara que votaria nulo, 36% diz que votaria no Flávio e 20% no Lula. Ou seja, é uma espécie de um equilíbrio. Eu estou buscando eleitores em todas as searas. Eu acho que isso é sintoma de algo novo no ar. Tem algo novo acontecendo que escapa dessa dependência. Eu não vou precisar ficar fazendo igual o Zema ou o Caiado, para ter uma opinião, eles têm que pedir um pedágio pro Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro, tá, mas eu sou candidato. Eu não tô afim de fazer isso. O senhor tem, a gente percebe, uma estratégia digital muito ativa, né? Isso já vem, é um legado do próprio MBL, que sempre foi muito ativo em redes sociais, junto ao público jovem, e a gente percebe um esforço, como o senhor está falando, de se tornar conhecido, de se colocar como candidato do grande público. E aí há uma estratégia de dar muitas declarações de impacto, fazer barulho, gravar vídeos que dão repercussão. Eu vou citar alguns exemplos aqui que eu colhi nas suas redes sociais de declarações muito polêmicas que o senhor deu, e algumas até que levantam até questionamentos. Por exemplo, o senhor gravou um vídeo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em que o senhor fala que vagabundo se trata na bala, se mata, se elimina. Aí depois o senhor também deu uma declaração quando o senhor fala do Flávio Bolsonaro, que tem que acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. Depois o senhor falou que era uma coisa mais assim, metafórica, mas enfim, tá lá a declaração. Uma declaração famosa também é quando o senhor esteve no Maranhão dizendo que os maranhenses votam mal, por isso tinha que ter um interventor no Maranhão. Esse tipo de estratégia, né, de tentar chocar talvez a população, isso não pode se voltar contra o senhor lá na frente quando se for analisar se é um candidato sério, para valer, de credibilidade? Na verdade, e que não busca só lacrar, desculpa. Mas não é nem uma lacrada, eu realmente acredito nisso. E não foi muito como estratégia. Se eu for olhar a estratégia clássica que os marqueteiros recomendam, eu deveria ir em Mossoró ficar falando, povo bom, eu vou cuidar de vocês, que é a estratégia de 99% dos políticos, inclusive os da direita. Quando eu fiz esse vídeo em Mossoró, eu estava falando sobre a história que a população de Maranhão de Mossoró teve, no enfrentamento ao banditismo local, às gangues, inclusive no período do Lampião. E puxar esse orgulho próprio, porque a população local hoje se vê vítima do crime organizado. Então a gente tem que puxar, inclusive, um orgulho histórico deles, e eu quero reviver isso neles. Quando eu falei do Flávio Bolsonaro, se eu falar em termos literais, seria o que acabar com a família Bolsonaro do norte da Itália, a etnia deles? Não é. Eu tô falando, novamente, de uma superação política de uma família que faz muito mal à direita brasileira. O terceiro ponto é o maranhense votar mal. Isso, e daí? E uma intervenção, um interventor, quer dizer, você acabar com a eleição direta para governador. Em última instância, a gente está trazendo essas discussões, sim. Qual foi o aspecto positivo das classes políticas do Maranhão para o Maranhão? Da sequência Sarney e Dino, as duas grandes, vamos dizer, os dois grandes exemplos de modelos políticos oligárquicos locais. Eu vi todos os municípios que eu pude visitar no Maranhão. A classe política do Maranhão ela é parasitária. E eu estou propondo uma reforma que eu estou chamando de lei de responsabilidade gerencial, que endereça essa questão nos municípios e nos estados. E a última punição é a ideia de colocar um interventor no município, não punição para a classe política, porque a população seria uma libertação. Mas todas as ferramentas que a gente faz são ferramentas para melhorar o regime democrático, porque a democracia não existe no Maranhão. Falar que a gente tem um regime democrático no Maranhão é acreditar assim, conta a carochinha. Boa parte das pessoas votam porque vendem o voto, ou estão sendo cooptadas durante o período eleitoral. Elas trabalham com sistemas de incentivo durante o período eleitoral de, basicamente, tem um emprego na prefeitura, fazem contratações às vésperas das eleições, essa é a nova moda, shows dos mais estúpidos, dos mais inúteis. A gente está falando de mais de 5 bilhões de reais gastos em shows e festas locais. Mas acabar com a democracia é uma maneira de resolver a democracia? Não é acabar com a democracia. Se você não tem um governador eleito? Não estou falando isso. Estou falando, eventualmente, se você não consegue cumprir indicadores básicos no município. Vamos dar um exemplo. Eu visitei Marajá do Sena. Os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos em Marajá do Sena. Não há atividade econômica concreta em Marajá do Sena. Primeiro, então, entra um prefeito Marajá do Sena, eleito, bem constituído, e esse prefeito tenta entregar esses indicadores, que é o que a gente quer estabelecer na nossa lei de responsabilidade gerencial. Se esse prefeito consegue entregar os indicadores, muito bom.
Agora, o que ele não vai poder fazer, é o que eles fazem hoje, ele pega uma prefeitura com 10% de saneamento e entrega com 9% de saneamento. Os sistemas, vamos dizer, de prover água, ou vamos colocar a educação no ranking do Saeb, baixíssimos. Ele não melhora nada. Só que chega a véspera da eleição, ele compra o voto da população e se reelege. Pois bem, se ele não cumprir indicadores mínimos, ele não vai poder participar da reeleição. Outra pessoa participa da eleição. E os indicadores e o sistema a gente está desenhando para ser uma legislação muito simples e objetiva, com critérios que qualifiquem a democracia. Porque hoje, em lugares onde as pessoas são muito humildes, elas vão votar pensando no estômago, com medo de perder o emprego, com medo de perder a renda, porque a classe política local, parasitária ela própria, não liga para a melhoria na vida dessas pessoas. Então, a democracia, nominalmente há, mas de fato não há. A democracia, quando surgiu na Grécia, ela tinha como pressuposto a ideia de que eram homens livres participando disso. Infelizmente, boa parte da população nos lugares mais pobres do Brasil não são tratados como pessoas livres. São tratados como vassalos. E a gente precisa entregar a cidadania para essas pessoas. Mas o senhor não acha que, de certa forma, é tirar o poder do voto dessas pessoas? Porque se tem uma coisa na democracia que a gente tem que vale para pobres, ricos, mulheres, homens, é o voto. E aí, se o senhor avalia, olha, esse prefeito não fez um bom trabalho, então agora a população não vai ter direito a votar nele. Não fica estranho essa intervenção com a democracia? Muito pelo contrário. Novamente eu falei, uma intervenção no município é só num caso muito grave, em que aquele município não está atingindo por 8 anos um indicador de desempenho. Agora, nos primeiros 4 anos, se um prefeito não consegue entregar essa melhoria nos indicadores de desempenho, e aí ele aparece na pesquisa com 50%, 60%, entendam, essa é a regra. É isso que acontece em todo o Brasil. Os prefeitos nessas cidades pequenas, com péssimo IDH, eles se reelegem. O que eu estou fazendo é, olha, este prefeito não vai poder concorrer à reeleição. Não melhorou um indicador, vive de repasses federais e não consegue melhorar a vida das pessoas. Aí as pessoas votam por quê? A gente sabe que a regra nesses lugares é a compra de voto. Então não há democracia ali. Quando a gente fala, mas essa pessoa está perdendo voto, primeiro, isso seria uma atitude extrema no final da ponta se aquela cidade não consegue melhorar um indicador. E por um pequeno período de tempo até a gente conseguir recompor